Senhoras e senhores, pode ter passado batido a final se você está pensando no Santos. Tem jogo do profissional nesta quarta-feira, então você está focado às 7 horas. Eu, inclusive, recomendo que você evite passar estresse antes. Mas, se você ligou na Santos TV sabendo do que o Santos precisava para se classificar no Campeonato Brasileiro Sub-20, de 20 clubes, em turno único, 19 rodadas, passavam os 8 primeiros, você está feliz, porque o Santos se classificou com uma virada não só em campo, porque foi de virada, como na tabela e passou em oitavo com a última vaga da primeira fase, está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Para contextualizar, isso quer dizer que o Santos pega o Palmeiras nas quartas, o que não é exatamente bacana. O Palmeiras foi o líder, inclusive derrotou o Cruzeiro também nessa quarta-feira. Mas o Santos entrou em campo no CT Pelé contra o Goiás, precisando vencer e torcendo para o São Paulo, fora de casa contra o Fluminense, ganhar. O Fluminense era o oitavo colocado, 3 pontos a mais que o Santos, mas com saldo de gols negativo, ou seja, perdendo, o Santos, que já tinha um saldo de gols positivo, passaria de qualquer maneira, ganhando o jogo contra o Goiás. Só que o São Paulo estava entre os últimos do Campeonato Brasileiro Sub-20, na zona de rebaixamento, entre aspas, porque não cai em 4, não tem rebaixamento, mas estava entre os 4 últimos assim que a rodada começou. Então olha aqui, entre os 3 últimos, né? O 18º entre e 20. Com a vitória até subiu um pouquinho. Então o Santos precisava ganhar do Goiás, que já estava classificado. O Goiás se classificou, né, em casa. E torcer para o Fluminense, também em casa, perder para um time que é um dos últimos. Isso aconteceu. O Santos saiu perdendo bem no começo do jogo. Acho que aos 3, 4 minutos o Goiás faz 1-0. Mas o Santos, com 2 gols do Ian, ele que já estreou no profissional naquela partida contra o Ceará, que, enfim, foi ao banco outras vezes também, mas poucas chances recebeu. Como eu disse, só entrou em campo uma vez. Fez os 2 gols. O segundo, que é o da vaga, 30 alguma coisa do segundo tempo, mais pro final, perto dos 40, é um cruzamento da entrada da área pelo lado esquerdo, à direita da câmera que você vê o CT Pelé, que passa por todo mundo, engana o goleiro e entra. Então, sem querer, tô fazendo muitas aspas coelhinhas hoje aqui com os dedos, mais ou menos sem querer. Mas o primeiro foi em típica jogada de Ian. Ele é um cara com uma grande leitura de jogo e uma ótima, por essa leitura, entrada na área. O Santos arma um contra-ataque, a bola para no Miguel no meio, ele toca no Vinícius Lira, o lateral esquerdo, que acha o Ian num espaço que não tinha ninguém de verde, o verde esmeraldino goiano, nem perto. O Ian toca pro gol. Então esse foi o gol de empate e no segundo tempo, depois de pressionar muito, o Santos conseguiu virar. E enquanto isso, o São Paulo, contra quase todas, eu daqui a pouco eu explico porque quase, as expectativas, bateu o Fluminense, abriu 2-0, tomou um gol até no segundo tempo, mas venceu por 2-1 e, consequentemente, classificou o Santos. Claro que o destaque do jogo fica por Ian. Miguelito também teve um bom primeiro tempo, principalmente. No segundo foi mais abafa. O Bernardo voltou a ser relacionado. Nossa, deu engasgado. Nessa partida. Então mostra que pelo menos fisicamente já está recuperado. Boa partida para mim, pelo menos, do Vinícius Lira, também o lateral esquerdo, que participa do gol citado. E boas participações, digamos assim, de Vila Real, também do Gabriel Simples, um pouco do Bom Tempo, outros jogadores que na minha visão, vou acabar esquecendo alguém aqui, mas acabaram se destacando. É um time muito ofensivo, a lá Orlando Ribeiro, né, o técnico, mas com sérios problemas na defesa, inclusive no final do jogo, depois do 2-1, quando era basicamente sentar na bola e rezar para o jogo acabar, o Santos contou muito com o João, o goleiro, né, João Fernandes, se eu não estou enganado, eu estou puxando de cabeça, eu fechei a ficha técnica do jogo, que salva uma bola que nenhum dos zagueiros tá nem perto do atacante do Goiás, e no rebote o camarada do Goiás felizmente chuta para fora. Outros lances perigosos o Goiás criou, sem precisar criar, porque eles estavam classificados, e com a zaga do Santos deixando os caras passear. Então é uma defesa que preocupa muito. Mas lá na frente, jogadores criativos ajudaram o Santos a conseguir essa vaga, apesar de todos os problemas. Foi uma primeira fase bem dolorosa, digamos assim. O Santos, como vocês viram, não estava na zona de classificação. Continuará sendo uma coisa difícil, porque vai pegar o Palmeiras, que é o melhor time sub-20 do país, com alguma tranquilidade, não passou em primeiro à toa. Mas mata-mata é mata-mata, tem ida, tem volta, vai que. O que importa é que o Santos passou e, enfim, é uma geração que eu não acompanhei tanto no sentido de ficar fazendo vídeos aqui, como eu já fiz em anos anteriores. Não vi todos os jogos, vi alguns. Inclusive, recomendo que vocês, saindo daqui, caso não tenham visto já, colhem no Jogo Falado, o canal do Eduardo Jardim, porque ele estava no jogo, ele tem em todos os jogos do Sub-20 e, claro, viu o jogo, vai poder contar melhor para vocês. E, usualmente, ele consegue entrevistar personagens. Acho que no dia de classificação deve trazer também reportagens. Se você está vendo assim que saiu esse vídeo, deve demorar um pouquinho para você editar, é claro,
Mas já deixa lá, deixa o sininho ativado, como falo, deixa o like, se inscreve se não é, né? Jogo falado e acompanha a cobertura dele no Sub-20. Mas voltando ao que eu tava falando, eu dei uma largada porque assim, agora o Miguelito voltou e o Bernardo eu já acompanhei bastante. Mas carece um pouco de peças que eu sinta que possam ser úteis no profissional. O próprio Ian, eu já acompanho aqui há alguns anos. E eu não tenho novidade. É a leitura de jogo dele, é a entrada na área. E tá lá, foi isso que ele fez hoje. O Miguel, jogando mais centralizado, tem jogado mais assim. Até o ano passado com o Orlando ele jogava mais de ponta. Também faz o time rodar bem a bola, faz o time render lá na frente. O Bom Tempo, o Vila Real, que subiu, foi titular hoje. O Enzo perdeu o gol, porque é o que ele faz com o pé, tudo bem. Assim, as peças meio que são as mesmas e as que chegaram não brilharam tanto. O Matheus Xavier até entrou no lugar do Rodrigo César no primeiro tempo. Teve uma chance perigosa, duas chances perigosas, que uma goleiro defendeu, a outra passou bem perto. Então, o Matheus é uma peça que está mais no Sub-17, no desespero hoje subiram ele para o Sub-20. Mas não tem tantas peças assim que a gente já tem analisado. Mas passou para o mata-mata, assistiremos com mais atenção. Enfim, eu só queria registrar que antes do jogo do profissional já tivemos alguma emoção. Hoje vale lá na Santos TV também. Os gols estão lá disponíveis e o Santos está nas quartas de final do Brasileiro Sub-20. Parabéns aos jovens